O Rodrigo, o grego e romano acreditava às vezes que tinham cavernas que literalmente eram entradas para o inferno. Sim, inclusive eu tenho uma foto na porta do inferno. Tem aí? Não sei se a produção está pronta para colocar aí. Cadê? Essa aí, olha. Os gregos, inclusive, lá no meio tem um altar. Eu quero chamar a atenção para aquele altar ali. Dá um Na zoom no época altar. de Jesus, os gregos acreditavam que essas cavernas, elas davam acesso ao rio Styx. E o rio Styx era onde tinha aquele barqueiro, o Caronte. Por uma moedinha te levava para... Exatamente, que até os romanos colocavam moedas junto com os mortos. A gente encontra as moedas no olho, na boca. Mesmo no Brasil, olha o sincretismo, como é que vai longe. Eu estou falando do Império Romano, mas no Brasil também tinha o costume, às vezes de morrer alguém, o pessoal colocar moeda na boca. Sim. Né, para pagar o Caronte. E o Caronte era um barqueiro esquelético, muito parecido com os esqueletos do mundo de los muertos. Né? E ele ia até o mundo de Hades. Hades era o deus dos mortos. Na cultura grega, você tinha os 3 irmãos. Zeus, que era o deus do Olimpo, Hades, que era o deus dos mortos, e Poseidon, o deus dos mares. Então, eles criaram uma regra lá para não ter guerra entre eles. São 3 irmãos, né? 3 irmãos. Zeus, Hades e Zeus Poseidon. falou assim, para não ter briga entre nós, quem estiver no mar vai adorar você. Está na sua jurisdição, Poseidon. Quem morrer é seu, Hades, e quem estiver vivo é meu. Então, tinha o mundo dos mortos. E na época de Jesus tinha essa crença. E esse lugar onde vocês viram a foto ali é na Grécia? É em Israel. É em Israel? E sabe onde é que é esse lugar? Você que conhece a Bíblia, você vai se surpreender. Onde é? Cesareia de Filipe. A Bíblia fala que Jesus um dia pegou os discípulos e levou para Cesareia de Filipe. Aí você até perguntou, como é que um cristão poderia participar de uma coisa que ele não concorda? Cesareia de Filipe era o extremo oposto de tudo que o judeu acreditava. Porque na parede do Monte Hermon, ali onde você tem a nascente do rio Bânias, que vai, inclusive, formar o rio Jordão, ali você tinha a adoração de Zeus, de Baal, dos bodes dançantes, que era o deus Pan, que era o deus Pan, da palavra pânico, e tinha a adoração também do imperador romano. Tudo que judeu não queria. E Jesus levou os apóstolos para lá. E ali também tinha essa caverna que eles acreditavam que dava origem, que dava acesso ao mundo dos mortos. Então Jesus, naquele lugar, perguntou para os discípulos assim, quem que eles dizem que eu sou? Aí os discípulos falaram, uns estão falando que o senhor é João Batista, outros estão falando que é um profeta ressuscitado. Eu imagino que eles falaram isso com caras e bocas, porque aquele lugar ali era muito hostil para alguém muito religioso, conservador. Ele estava falando isso em público. Em público. E imagina, judeus conservadores num lugar cheio de promiscuidade espiritual, cheio de idolatria. Jesus falou, vocês estão falando essas coisas? Mas o que eles estão dizendo que eu sou por causa de vocês? Porque eles estavam falando coisas bonitinhas sobre Jesus. Ninguém falou que Jesus era um falastrão, um caloteiro, Não, ele era um profeta. Mas ele não era isso, ele era o Filho de Deus. Aí quando o Espírito Santo toma Pedro, e Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele fala, agora você respondeu bem. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando ele falou as portas do inferno, certamente ele apontou para aquela caverna que era, de acordo com a crença, a porta do inferno.